Oi, gente! A temporada especial está aqui finalmente! Esse é o episódio 1 da temporada especial Poesia Não é Luxo. Para quem é nove por aqui, eu sou Júlia Reis e esse é o podcast Reis Lendo Coisas. Eu recebo histórias de todos os tipos e respondo com um poema. A ideia é bem simples, vocês vão sacar logo. A temporada especial Poesia Não é Luxo tem esse nome baseado num ensaio da poeta estadunidense Audre Lorde, que saiu aqui no Brasil num livro chamado Irmã Outsider, que foi publicado pela editora Autêntica, com tradução da Stephanie Borges, sempre importante a gente falar da pessoa que traduziu. A temporada especial Poesia Não é Luxo vai ter 10 episódios com 30 histórias e 30 poemas ao todo. 20 desses poemas são inéditos e escritos por poetas que vivem aqui em Curitiba. Uma equipe bem massa. Toda quinta-feira vai ter episódio novo aqui, onde você escuta, nas plataformas de streaming e também no YouTube, essa é a novidade. Então vai ter chuva de Reis Lendo Coisas para vocês, né? Eu quero aproveitar e agradecer muito o apoio da equipe da temporada especial, a Jéssica Story nas mídias sociais e no desenvolvimento de toda a identidade visual que vocês viram lá no Instagram. Se você ainda não viu, @Reis Lendo Coisas. Ana Carolina Azevedo na coordenação e produção do projeto. Raíssa Mello, parceira nas rodas de conversa das ações de contrapartida. E Luciano Fatini aqui na edição e produção de som. A temporada especial Poesia Não é Luxo, é importante dizer que é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. É uma temporada produzida pela Cano Produções. Então, eu sou Júlia Reis e hoje eu vou ler coisas. Hoje a gente vai ouvir 3 histórias. A primeira sobre uma queda de cavalo, ou mula, dependendo da versão. A segunda sobre mentir a idade, quem nunca. E a terceira sobre cabelos macios e bonitos e macios. Vamos lá ouvir a primeira história. Ai, tô muito animada, tô nervosa, eu quero que vocês gostem. Vamos lá, gente. A primeira história que a gente recebeu no formulário foi da Yamni. A Yamni escreveu assim para o Reis Lendo Coisas. Minha avó nasceu em Chirivel, numa região do interior da Espanha. O que a fez entrar em um navio rumo ao Brasil aos 25 anos e com 3 filhos pequenos é uma história muito doida. Essa história inclui um acidente, um esposo muito equivocado e uma ideia fixa. E um cavalo. Ou uma mula, dependendo da versão da história. Gosto mais de pensar que foi uma mula. Depois de um dia comum de trabalho no campo, percorrendo em cima da mula o longo trajeto entre a área da plantação e a casa, feita de alvenaria e pedra, deu-se que o animal se assustou com algum barulho e saiu em disparada. Minha avó caiu de cima do lombo e, por levar a mão amarrada na corda que guiava a mula, foi sendo arrastada por incontáveis metros em alta velocidade. Se quebrou toda, né? Ficou muito tempo de cama, inteira lascada, num longo processo de recuperação de ossos fraturados, na precariedade da medicina da década de 40. Esse foi o acidente. E essa foi a participação da mula no ocorrido. E logo nos primeiros dias de cama, o meu avô, dando de comer na boca, já que ela não conseguia nem erguer uma colher, disse: mas você também, né, insistindo em andar para cá e para lá em cima do animal? Se fosse no Brasil, isso não tinha acontecido, porque no Brasil as mulheres não andam de cavalo. Essa é, evidentemente, a parte da história que inclui um marido muito equivocado. De onde meu avô tirou essa informação de que no Brasil as mulheres não andavam de cavalo, ninguém sabe. É uma frase que nunca saberemos a origem. Temos que levar em conta ainda a possibilidade da origem ser aquele exato instante em que ele a pronunciou. Ou seja, é provável que ele tenha inventado a frase para convencer a minha avó a não andar mais montada em bicho.
De todo modo, tendo ouvido isso já nos primeiros dias da longa recuperação, minha avó guardou na cabeça uma certeza. Se morasse no Brasil, não teria se acidentado, porque lá as mulheres, enfim. Alguns poucos anos depois, com as tristes consequências da Guerra Civil Espanhola, envolvendo fome, medo, os dois decidiram ir embora da Espanha. E no primeiro segundo de conversa sobre para onde iriam, minha avó afirmou de supetão: "Vamos para o Brasil." Ai, Yamni. Eu adoro histórias de família. Eu adorei, Yamni, como você escreveu a história, né? Com esse resuminho no começo para a gente ficar interessada, né? Como uma história pode juntar cavalo, mula, uma ideia fixa e um marido. E depois você foi contando a história e conseguindo misturar um contexto bem complicado, né? De guerra, medo, fome, com esse humor dos pequenos acontecimentos que a gente consegue rir depois, né? Da queda. Na hora deve ser bem assustador. Mas depois a gente consegue rir. E eu fiquei pensando como esses pequenos acontecimentos, porque a queda é um pequeno acontecimento diante da guerra, por exemplo, mas como esses pequenos acontecimentos impactam decisões e vidas futuras por muito tempo, né? Porque você é brasileira, dentre outras coisas, outras tantas histórias, porque a sua avó caiu da mula, ou do cavalo, né? Dependendo da versão da história. Então, é muito interessante como a nossa situação atual é feita de decisões, decisões que vão se acumulando, decisões que acontecem, às vezes, por intuição ou por uma frase inventada na hora. E aí, a história da Yamni foi lida pela poeta Natasha Tiné. E a poeta Natasha Tiné fez um poema inédito para Yamni que eu vou ler daqui a pouquinho. Antes quero falar um pouco da Natasha. Natasha nasceu em 1988 em Palmeira dos Índios, Alagoas, e mora em Curitiba desde 2014. Ela é poeta de mão cheia, artista visual de mão cheia, integra a grupo Membrana Literária e coedita comigo a Totem Pagu Firma de Poesia, que eu acho que vocês já ouviram falar bastante da Totem Pagu aqui no Raizando Coisas. O livro de estreia da Natasha, O Veludo Violento, que saiu em 2018, recebeu o 2º lugar no Prêmio Fundação Biblioteca Nacional, na categoria Poesia. A Nath também publicou a plaquete de poesia Silêncio Bergman, pela editora Primata, em 2021, e o último livro, Uma Alegria Difícil, pela editora Cotter, que é aqui de Curitiba, em 2021. Vamos ver o poema da Natasha. Vamos ver o que a Nath escreveu a partir da história da Yamni. Isso é uma coisa inédita no Raizando Coisas. É uma coisa que está acontecendo por causa da temporada especial. Então, as poetas radicadas aqui em Curitiba, que circulam por aqui, que moram, vivem por aqui, receberam histórias de pessoas, de mulheres e pessoas não binárias, e escreveram poemas inéditos. Então é essa troca poética que a gente está investindo aqui na Poesia Não é Luxo. O nome do poema da Natasha é Perigo. Então, inspirado pela história da Yamni. Perigo. Acredito ter perfurado um tímpano com um grito surdo de metal. Protejo o ouvido com algodão, apago os vestígios de sangue. Mais uma vez acontece que não me deixa em paz. Ao sair de casa, meu marido me olha. A porta ainda, um livro entreaberto em suas mãos. Se cuide, ele diz. Acho que desconfia que o perigo sou eu. Minhas mãos cavocam a mais profunda ferida. Uma manada de cavalos me andam as entranhas, um bosque escuro por onde me permito ser arrastada por 1000 bestas moares. Os músculos febris da terra me devoram, meu corpo resiste à mais dura queda, meu amor. Tudo isso dói como uma pedra. Agodes e camiambas, escaramuzas, galopam em meu socorro, abrigam meu lombo arrebentado no ventre de uma mula infértil.
ninam meu sono, soprando a maciez de suas crinas em meu rosto, preparam-me um banho, folhas de pimenteira regeneram meu corpo. Vejam, ela é um milagre. Durmo coberta por um véu de poeira, éguas, mil flores, hebrunas e prateadas me encaram, seus olhos pretos escorrem pelos canais auditivos, são lendas nascidas do equívoco. É noite agora. Sobrevivi ao perigo. Somente por precaução aviso meu marido que machuquei meu ouvido. Sem cerimônia, ele despeja sobre mim o peso de um país. Mas você também, hein? Esse foi o poema Perigo, da Natasha Tiné. E conversando com a Nath, o que eu achei incrível é que ela viveu mesmo essa situação de ter perfurado, ou eu acho que suspeitado de furar o tímpano. E ela não quis contar isso pro marido porque ela não queria ouvir o "e você, hein?" ou "eu te avisei". Então ela viveu uma experiência similar ao do poema, ao da história da Yamini, né, em menor escala, antes de escrever o poema. A avó da Yamini caindo da mula ou cavalo e a Nath perfurando, ou é uma suspeita de perfuração de tímpano. É incrível isso, uma poeta viver uma experiência similar à da história antes de escrever o poema. Eu gostei muito que no poema da Nath apareceu agodes e camiabas e escaramuzas, que são guerreiras mulheres que andam em bando e lutam e montam. Então achei especialmente bonita essa parte. É quase uma outra perspectiva, né? A perspectiva da mulher que caiu e sobreviveu para contar. O perigo é ela mesma, mas ela anda em bando. Então, por isso, ela consegue sobreviver. E mais do que sobreviver, ela consegue contar a própria experiência. É isso, Yamini. Espero que você tenha gostado de ouvir o poema inédito feito especialmente para você. Espero que agora você esteja pensando com carinho na sua avó e no seu avô. Vamos para a segunda história? A segunda história de uma pessoa anônima. Eu adoro, gente, eu adoro receber histórias de pessoas anônimas. Por favor, mandem e escondam o próprio nome, que é muito emocionante. Vamos lá. Ela escreveu o seguinte: eu conto idades diferentes, minhas, para as pessoas. Às vezes eu nem penso, sai a resposta no momento. E às vezes não lembro mesmo qual ano condiz com o do meu nascimento biológico. Recentemente aconteceu um encontro importante na minha vida, de intimidade bonita. Nós temos pelo menos 2 décadas entre nossas idades. E quando perguntada sobre quantos anos tenho, respondi que sim, tenho 33. 2 anos a mais de vida. Desde então, já vivemos muitas coisas juntos e a lacuna de meus 2 anos a mais continua ali, acompanhando o tempo, como um cachorro que te acompanha na estrada, disposto a ir até o fim. Comecei a escrever histórias sobre os meus 2 anos de idade. Eu tenho 2 anos, é frase que tem chão de múltiplas percorrências. Não sei como ou se um dia contarei para ele dos meus 31, que um dia, quem sabe, serão 33 de novo. Para mim ficam muitas perguntas. O que é verdade? Como ela se faz? Como quero me alinhar ao tempo? Que línguas falam as relações que navegam o mais íntimo da alma? É isso. Da pessoa anônima que começou uma história aparentemente simples de minha idade e terminou com grandes questões. O que é verdade? Como que a verdade se faz? Como eu quero me alinhar ao tempo? Que línguas falam as relações da alma? Uau! Eu gostei especialmente dessa imagem do cachorro que te acompanha na estrada, disposto a ir até o fim.
Acho que essa imagem é a tradução perfeita das pequenas mentiras. E aqui eu uso mentira sem peso moral, tá? Pessoa anônima, pessoal que tá me ouvindo. Mentira, eu fico pensando com a história, é quase como criar de propósito um atalho que se desvia da estrada maior. Essa estrada maior, todas essas informações que a gente precisa ficar repetindo. O que você faz, como que é o seu nome, qual é a história da sua família, onde você mora, etc, etc. E a pequena mentira parece um atalho que você cria fora dessa estrada maior. Então, ela é excitante, né? E essa imagem do cachorro que te acompanha na estrada, disposto a ir até o fim, me parece essa, então, tradução perfeita das pequenas mentiras, como eu disse. E não deixa de ser um pouco angustiante, né? Porque como voltar atrás de uma pequena mentira? Porque, às vezes, as grandes mentiras, elas ainda têm uma justificativa mais possível. Agora, as pequenas mentiras, por que mentir 2 anos? Não é nem como se você quisesse parecer muito mais velha ou muito mais nova. Mas por que 2 anos? Sabe, essa autopermissão das pequenas mentiras. Fiquei pensando em tudo isso. Quem leu a história da pessoa anônima foi a poeta Gisele Carneiro, que, como a Natasha, também é uma amiga querida. A Gisele Carneiro é professora, revisora, escritora, poeta. Participa de discussões relativas ao campo da diversidade e da educação para as relações étnico-raciais. Ela participou como artista residente na Residência Artística sobre Estar Viva, de 2022, resultando na produção do vídeo performance Corpo Riacho. Corpo Riacho também é o nome de um poema muito bonito da Gi. Gisele publicou seus primeiros escritos literários na revista Pausa na Rede, com os títulos Mãe, Pátria, A Janela, e Da Folha à Existência, Contos. Isso foi em 2020 e 2021. E também a Gi, junto com a Nath, junto comigo e mais um bando de gente legal, é integrante do coletivo Membrana Literária desde 2022. Vamos ver o que a Gisele escreveu para a pessoa anônima. Aqui, poema da Gisele, sem título. Me olhou como quem entende o contar das coisas, datado do nascimento de Cristo. 33 eu disse que tenho. Não saberia carregar nos ombros a extensão do tempo contida nas abreviações que se ajustam, impares. Ouço jazz, descanso desejos, enquanto tateio com a ponta dos dedos, enquanto tateio com a ponta de meus dedos o chão que percorreremos desde que contei 33. Pensei em como seria juntar na palma das mãos os 33 que não tenho e guardá-los, em vidro translúcido, dar a ver a falta. Ou como seria ter a existência sentada no posterior ao nascimento, datar-se em outra estação, dizer, tenho 33 verões, quando em verdade o inverno colheu o primeiro sopro dos pulmões. Acaricio meus teus pés como se peregrinos fossem, acolho-os piedosa no conchar de minhas mãos, ladeio-me a ti, me alinho a seu tempo, dilatado do meu. Fecho meus olhos, invento de estar junto às folhas de palmeira, salgueiro, oliveira, queimar em domingo de ramos, me ocupar de você, feito fumaça, me entranhar em você como fumaça, soprar em línguas, volto na quarta-feira. Eu amei esse poema da Gi. Ele é muito sensual, né? Não necessariamente sexual, mas a sensualidade das sensações, né? Os cheiros, a memória olfativa, auditiva, visual desse ritual. Conversando com a Gi sobre o processo desse poema, a Gi me falou que ela gravou a história para ouvir outras vezes. Ela gravou a própria voz, né?
com essa história da pessoa anônima. E ela ouviu outras vezes e na gravação ficou com um eco. Então, esse processo de gravar o poema fez a Gi se transportar para esse lugar da igreja, uma igreja vazia, sem ninguém, onde a gente ouve o eco, tem o cheiro do incensário, da fumaça. Então ela foi percorrendo essas sensações olfativas, auditivas, visuais desse ritual da igreja. Tudo isso porque ela foi colhendo no poema algumas referências religiosas, né? A idade de Cristo, 33, e aí foi traduzindo isso no ritual do Domingo de Ramos. No final das contas, esse poema então cria um outro ritual, porque eu fiquei pensando na pessoa anônima lendo o poema da Gisele para o amado amante, que tem 2 décadas à frente. Gostei muito que os 2 poemas que a gente leu até agora, da Natasha e da Gisele, envolvem experiências corporais na escrita dos poemas. Então não é uma atividade apenas mental. A Natasha foi lá cutucar o ouvido e perfurou, ou acha que perfurou, o tímpano e começou a sangrar. E a partir disso pensou na relação com o marido, que o marido ia dizer, e fez esse link com a história. A Gisele gravou o poema e ficou com ele ecoando no ouvido e retomou todas essas sensações de um ritual religioso para transformar o poema num ritual, num momento de intimidade entre 2 pessoas que naquele momento estão compartilhando amor. Gostei muito de saber desses processos. Pessoa anônima, espero que você tenha curtido o poema da Gisele. E é isso, vamos para a nossa terceira e última história de hoje. A história da Aline. Vamos ver o que a Aline disse para o Raiz Lendo Coisas. Gente, eu estou muito chique nessa temporada especial, porque depois de 3 anos gravando, segurando meu celularzinho aqui, agora eu estou com um gravador aqui na minha frente, falando no microfone. Eu acho que vocês vão até ouvir variações de volume, porque eu tiro, me afasto do microfone, me aproximo, mas estou aqui com o meu computador, gravador, microfone, no pedestal. Tô chique, fone de ouvido, todo um aparato, gente, para essa temporada especial. Vamos ver a história da Aline? Meu nome é Aline, tenho 42 anos e há 27 anos sou professora de ciências. Em 2012, parei de alisar o cabelo, desde então sigo trabalhada no Black. Vou contar um episódio que eu vivi em uma das minhas turmas de 7º ano em 2013. Um belo dia estava eu dando minha aula normalmente, aquele vai e vem na sala, como de costume, muita saliva para trazer o conteúdo aos ouvidos das minhas crianças. Faltando uns 10 minutos, sentei-me para anotar algo dos alunos e, de repente, um deles veio por trás da minha cadeira e ficou observando meu cabelo de perto. Eu disse a ele que poderia colocar a mão se quisesse. Ele apalpou com receio e cuidado ao mesmo tempo. Mas, de repente, outros levantaram e, quando me dei conta, tinha vários estudantes com a mão nos meus cabelos. E eles diziam, olha que macio, e chamavam os outros para ver e diziam, o cabelo da prof é bem macio. Ri muito e disse, vocês pensavam o quê? Meu cabelo é de verdade e é muito macio sim. Essa história rendeu uma charge da Francisca Nizenzi, conhecida como Chiquinha, que na época fazia a Quindumba da Ana e colocou em sua rede social uma espécie de concurso para escrever a última Quindumba, contando a história de alguém. A primeira história acabou sendo selecionada e foi a última Quindumba que ela desenhou, pois ela estava deixando de fazer as tirinhas. Sou dona e protagonista da Quindumba da Aline. Ah, que legal, Aline. Aline, será que você
é aquela pessoa que estava no Vox Urbi ouvindo a leitura, inclusive da Gisele Carneiro, que está aqui no podcast, e da Rosane Arminda. Depois eu vou verificar se é a Aline. Vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, gente, eu queria comentar um pouco dessa artista que ela cita, né? A Francisca Nizenze Meirelles, Chiquinha, como ela é conhecida também, é angolana e mora no Brasil há alguns anos. Ela tem interesse pela história dos cabelos naturais, curiosidade e amor pelos cabelos naturais crespos. E essa foi a inspiração para a Quindumba da Ana, o primeiro trabalho dela em histórias em quadrinhos, né, das HQs. Eu achei aqui uma ilustração de 2013 da artista, que é a explicação da Quindumba da Ana. ANA, Ana, assim batizada porque nasceu no seio do grupo Angolanas Naturais e Amigos, um fórum de discussão lá no Facebook sobre cabelos naturalmente crespos. E não só isso. Quindumba é o termo quimbundo. Quindumba vem de um termo quimbundo para um penteado ou tipo de cabelo. Ela conta que ela adotou o termo depois de ler o conto A Quindumba da Manguinha, do escritor angolano Arnaldo Santos. Outro termo que ele usa para definir cabelo é jimbumba. E assim nasceu esse quadrinho da artista Francisca Nizenze Meirelles, ou Chiquinha. É bem fácil de achar outras informações na internet, gente. Então, vão lá pesquisar, que vale a pena ver o trabalho dessa artista citada pela Aline. E aí, fazendo uma pesquisa sobre essa questão do HQ aqui em Curitiba, eu descobri que o primeiro cartunista do Brasil é curitibano e era um homem negro, o João Pedro, conhecido como o mulato, que é uma palavra, né, que a gente não usa mais, né, gente? Vamos acordar para cuspir. Mas o João Pedro, ele nasceu no começo do século XIX, numa época que se usava ainda esse termo, aqui em Curitiba. O artista, ele começou a carreira pintando, com muito humor, e ele fazia essas caricaturas satirizando a vida colonial, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Então, apesar da gente não saber muito sobre a vida desse artista, ele era muito ativo em Curitiba, em Paranaguá, aqui no litoral, em outras cidades de Santa Catarina também. E ele morreu no Rio de Janeiro. Ele foi para lá. Então, foi muito interessante saber. A gente às vezes não tem essas informações, né? Eu tenho um pouco de receio de ficar falando isso. Primeiro cartunista, primeira escritora, primeiro. E, apesar de ser super importante a gente marcar essas figuras históricas, mas a gente sabe que muita gente fica no anonimato, né? Eu acho sempre bom a gente lembrar que uma escritora, mesmo quando ela não é publicada, ou um cartunista, mesmo quando ele não tem o seu trabalho visto pelo público, ele continua sendo um artista. Ela continua sendo uma artista e uma escritora, mesmo sem publicação. Então é sempre bom a gente lembrar que sempre teve gente fazendo. E especialmente aqui no Paraná, é muito importante a gente dizer que sempre existiu gente preta fazendo coisas em várias áreas. Então, quando a gente fala o primeiro cartunista ou a primeira poeta, a gente precisa ter em mente que, com certeza, pessoas anônimas já estavam fazendo esse trabalho. Infelizmente, não tiveram o reconhecimento. Então, é bom... Sabe, é uma coisa assim de dois lados. É bom a gente reforçar as figuras históricas e conhecer a história do nosso país, do nosso chão, ao mesmo tempo que a gente valoriza as pessoas anônimas que sempre estiveram aí produzindo, que continuam aí fazendo, independente de serem conhecidas por um grande público ou não, certo? Importante pontuar isso. Então, vamos lá. Para a Aline, a gente não vai ter... Para a Aline, eu escolhi ler um poema histórico. Então, assim, eu comentei com vocês que essa temporada especial
vai ser composta por alguns poemas inéditos de poetas aqui de Curitiba, certo? Uma equipe muito fina, muito boa, selecionada aqui para a temporada especial Poesia Não é Luxo. Mas eu queria trazer para vocês também, além de poemas inéditos, eu queria trazer algumas poetas históricas, alguns poemas históricos, poetas de escritoras que muitas vezes não estão mais aqui entre nós e que precisam ser lembradas, que o Raiz Lendo Coisas seja também esse momento de celebrar a vida de poetas que não estão mais com a gente, mas que pavimentaram um caminho muito importante para hoje a equipe de poetas estar escrevendo, para eu estar escrevendo. Então é muito importante a gente pensar nessas mulheres, nessas pessoas de maneira geral que vieram antes. Então hoje eu vou ler um poema da Laura Santos. A Laura Santos nasceu em Curitiba, olha só, em 1921, faleceu em 1981, com 60 anos. Ela cursou a Escola Normal Júlia da Costa, ingressou no curso técnico de Química aqui, frequentou o curso de Enfermagem de Guerra e ingressou no curso de Saúde Pública, tornando-se visitadora sanitária. Ela também era professora como Aline, lecionou Matemática e Língua Portuguesa no Grupo Escolar Dom Pedro II em Curitiba, foi funcionária pública especializada em enfermagem de guerra e saúde pública, atuou como jornalista, colaboradora de vários periódicos e revistas literárias, assim como os jornais Gazeta do Povo e Diário da Tarde. Então, olha só a riqueza da produção da Laura Santos. Com o trabalho História da Evolução da Aviação, de 1937, venceu o concurso promovido pela Base Aérea. É uma poeta negra que, em 1950, foi sócia fundadora da Academia de Letras José de Alencar. Então, professora, especialista em várias áreas, da área da saúde à matemática e uma poeta premiada, também jornalista. Então, Laura Santos é uma personalidade histórica muito importante. É bom dizer, gente, que eu encontrei alguns fragmentos escaneados de livros da Laura Santos no site da UEM. A UEM é a Universidade Estadual de Maringá, no norte do Paraná. Maringá, onde eu morei por 4 anos, fazendo a minha graduação em Letras, Português. Foi muito, muito, muito importante para a minha trajetória como pesquisadora e como escritora ter estudado na UEM. Esse projeto chamado Índice de Escritoras, que está no site da UEM, é coordenado por uma professora chamada Lúcia Osana Zolim, que foi uma das minhas professoras na graduação. Fiquei muito feliz de encontrar o nome dela aqui de novo. E lá no site da UEM, então, tem alguns dados biográficos, fragmentos e a fortuna crítica da poeta Laura Santos. E aí, algumas besteiras já foram ditas sobre a Laura Santos, na minha opinião, né? O pessoal gosta de ficar reforçando a fortuna crítica, alguns textos, de que ela não era panfletária, que não levantava bandeiras. Assim, coisas bastante problemáticas de se dizer. E por isso, como contraponto, como contradiscurso, eu vou indicar para vocês lerem um texto chamado Por uma Releitura de Laura Santos, do blog Letras Pretas. É um pequeno texto publicado em 2018, bastante relevante para a gente pensar a produção da Laura Santos. E esse texto foi escrito pelo Henrique Marques Samin, pós-doutor, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, né? Ele é crítico literário e militante antirracista e antissexista. Então, vale a pena conferir o texto por uma releitura de Laura Santos, do Henrique Marques, do professor. Certo, gente? Então, eu vou ler para a Aline hoje um poema da Laura Santos chamado Voar. Voar. E por que eu escolhi voar? Porque tem uma mistura muito interessante de tecnologia, da imagem da aeronave, e vocês viram pela biografia que ela tinha um envolvimento com a história da aviação lá na década de 30, gente.
Olha que visionária, né? Então, é a mistura de tecnologia, então, da aeronave, com elementos naturais. Então, o voar da aeronave se mistura a um voar do pássaro, da pomba. E aí também desejos do deus Pan, um politeísmo que tem. Então, ela envolve essa tecnologia da aviação, que deveria ser muito fascinante ver esses objetos metálicos começando a tomar os céus, junto com o animal, com a pomba, que também é uma tecnologia incrível, né? Pensar nos animais que voam. Com o deus Pan, com toda uma sensualidade envolvendo o deus Pan. Então, eu achei muito diferente, muito ímpar. Acho que mostra a capacidade dela estética, né, como poeta. Então, voar vai assim. Nesta manhã de sol, tenho ímpeto de voar na aeronave de um sonho azulho de harmonia e levar no meu seio o teu lúbrico olhar que me inspira beleza e desperta alegria. E que bom é subir e contemplar o mar, o céu, o campo, a luz, neste risonho dia, como a pomba fugir bem distante do lar, livre, embrenhar-me, enfim, no amor, na poesia. Ouvir ébria de vida, ofegando em desejos o deus Pan, modular canções ternas, sonoras, em sua agreste flauta, ao sussurrar de beijos. E assim toda me invade o anseio de ter asa para poder fruir nessas pagãs auroras o perfume sensual do sonho que me abrasa. Ai, que lindo! Laura Santos! Uma poeta super importante para Curitiba, do século XIX, escrevendo esse poema de liberdade. Eu amei, espero que você tenha gostado também, Aline. Então, terminando com Laura Santos, esse foi o primeiro episódio da temporada especial Poesia Não é Luxo. A gente se encontra novamente na próxima quinta-feira, espero vocês. Eu sou Júlia Reis e eu vou continuar lendo coisas. Beijinhos!